Rafael, vamos falar do bolsonarismo. Eu tenho um outro tema aqui. Vocês estão muito longe da meta para eu contar os bastidores do Supremo. Vamos falar de bolsonarismo e aí você aproveita e corta esse trecho inteiro pro Rafael, Gustavo. Todo mundo deve ter visto, os craqueiros de política que estão acompanhando a live aqui, o quebra-pau do Paulo Figueiredo com o Jeffrey Chicchini. Eu vou colocar aqui o quebra-pau, nós vamos assistir juntos, e aí depois eu quero fazer uma análise com vocês do que tá rolando no bolsonarismo. E eu confesso que sinto pena, tá? Eu sinto pena porque se trata de um movimento sob perseguição, se trata de um movimento sofrendo condenações injustas, com inocentes na cadeia, com censura, com o diabo. Então eu nem consigo tripudiar muito, mas eu vou dar um panorama do que está acontecendo e vou analisar por que precisa de uma alternativa desesperadamente, que não é o bisotismo cultural. Eu não sou um líder de massas. No máximo eu ajudo a entender a política melhor e tento apontar caminhos conservadores e para a direita brasileira. É a isso que eu me proponho desde sempre aqui no meu canal, é para isso que eu faço lives, e me proponho também apoiar o que houver de direita, até mesmo bolsonarista, dependendo do contexto, dependendo da pauta. Por exemplo, eu sou radicalmente favorável à anistia. Acho que é o único jeito de estabelecer um mínimo de normalidade aqui no Brasil. Eu sou favorável a que Jair Bolsonaro tenha seus direitos políticos devolvidos. A cassação dos direitos políticos dele é uma piada de péssimo gosto, sem motivo algum. A condenação dele por um suposto golpe de Estado é horrenda. É das coisas assim mais tenebrosas que o Estado brasileiro já promoveu. Mas vamos ver o quebra-pau do Figueiredo com o Chicchini. Depois eu vou contextualizar como é que esse quebra-pau começou. Começou por causa de uma postagem do Figueiredo falando do caso Felipe G. Martins. E aí o Chicchini falou merda e aí o troço escalou. Mas não é só esse quebra-pau que tá rolando. A guerra civil do bolsonarismo tá feia. Mas eu volto em seguida. Vamos ver o quebra-pau aqui, peraí. Antes de mais nada, bom dia, galera. Primeiramente, um bom dia pra você. Vai tomar no seu cu, que bom dia, o cacete. Eu sou aluno de Olavo de Carvalho. A gente tentar apaziguar um pouco, talvez, o ânimo pra gente... Eu não quero apaziguar porra nenhuma, Marco Antônio. Não sei, mas eu só quero... Não, tudo bem, eu só quero ouvir... Não é isso que o Eduardo tá vamos ouvir, então. fazer, tá? Eu quero ouvir... Não, o quê? Você tem que conversar mais com o Eduardo sobre esse assunto. Eu tava com o Eduardo o dia inteiro ontem, ô idiota. Peraí, calma. Eu não preciso da sua opinião do que o Eduardo acha, o que o Eduardo não acha. Eu passei o dia inteiro. A Jéssica, inclusive, disse que vai cortar esse trecho e vai usar o áudio para situações aleatórias. Cada vez que as pessoas tentarem interpretar meu pensamento e minhas ações melhor do que ela vai dizer: eu tava ontem o dia inteiro com o Eduardo, seu idiota. Ontem com o Eduardo e antes ontem também. Eu falo, agora que você passar a palavra, eu falo. Vamos lá, Chicchini, vamos ouvir então enfim, sua réplica. Paulo Figueiredo, primeiramente um bom dia pra você. Vai tomar no seu cu, que bom dia, o cacete. Eu sou aluno de Olavo de Carvalho. Eu não tenho essa fleuma, isso pra mim vale porra nenhuma. Escuta uma coisa, eu sou advogado criminalista há 14 anos. Tá? Eu reconheço um vagabundo de longe. Quando você estava preso na Lava Jato, eu estava advogando a Lava Jato. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Fala pro público. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Só uma curiosidade, 14 anos que é o tempo que o Chicchini é advogado criminalista, é o tempo que eu e a Jéssica estamos juntos. Então você Quando que eu fui preso na Lava Jato, Chicchini? Porque eu sou advogado do Felipe Martins. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Você acabou de fazer uma afirmação. É minha hora da palavra. Então, quando que eu fui preso na Lava Jato? História. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Hoje sou advogado criminalista. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Escuta quando que eu fui preso na Lava Jato? Você sabe que quando eu estava na Lava Jato, como advogado, eu estava como réu. Então você eu nunca fui réu da Lava Jato. Eu tô aqui para te xingar. Eu nunca fui nem réu da Lava Jato. Eu sou advogado. Faltam 2 meses. Quando que eu fui réu da Lava Jato? Você vai deixar eu falar? Não. Quando que eu fui réu da Lava Jato? Não. Você vai negar que você foi envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato? Com certeza. Absoluta. Você nega? Claro. Posso concluir? Posso? Só pra deixar claro. Eu nunca fui réu da Lava Jato, Debilode. Escuta aqui, é minha vez de falar. É minha vez de falar. Você pode falar o que quiser. Você começou ofendendo o sobrenome que é o nome do meu escritório que eu construí com muito sacrifício. Então agora você escuta. Chiliques e Advogados, é isso? É o nome do seu escritório? Você agora escute e respeite. Chiliques e Associados, é isso?
Posso... Não, eu não tô aqui para te respeitar, só para deixar claro, isso aqui não é um debate, isso aqui não é o respeito. Eu vim aqui te esculachar. Não. Que momento maravilhoso. Se nós estivéssemos na época do Orkut, já haveria uma comunidade chamada Paulo Figueiredo, Herói Nacional. E eu não gosto do Paulo Figueiredo, eu nunca gostei do Paulo Figueiredo. Eu odeio o fulano aí, que eu não sei o nome. O Chiquini? Isso. Sim. Já teria uma também. Eu odeio Jeffrey Chiquini. Vamos lá, vamos contextualizar aqui o que tá pegando antes de eu ir para a segunda parte desse quebra-pau. Paulo Figueiredo veio a público para dizer o seguinte sobre a inserção da entrada do Felipe Garcia Martins no sistema de fronteira dos Estados Unidos. Ele basicamente admitiu a possibilidade de que a inserção possa ter sido feita por engano e não de maneira deliberada, não de maneira criminosa, que possa ter havido um erro de fato da burocracia americana. O Chiquini deu um chilique. E aí começou a circular uma teoria da conspiração em um setor da direita bolsonarista ligada ao Chiquini, ligada a uma galera do Partido Novo, ligada a umas outras rebarbas ali do bolsonarismo, de que o Paulo Figueiredo estaria negociando o pescoço do Felipe Garcia Martins, junto com o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, em troca da anistia. Essa era a teoria da conspiração circulante. Figueiredo, com toda a razão do mundo, ficou puto, muito puto. Primeira coisa que é importante registrar: Felipe Garcia Martins foi para o governo Bolsonaro por indicação de Eduardo Bolsonaro. Felipe Garcia Martins não é indicação do Jair, é quase que uma imposição do Eduardo, era cota pessoal do Eduardo no governo. Como o Eduardo não conseguiu ser embaixador em Washington, que era o objetivo dele, Felipe operava toda a política externa que o Eduardo pensava a partir do cargo que ele ocupava como assessor especial de relações internacionais do presidente Jair Bolsonaro. É o mesmo cargo que o Celso Amorim ocupa hoje no governo Lula. E o Felipe tinha mais ou menos o peso que o Celso Amorim tem no governo Lula. Ele dava as cartas de fato na política externa. Então, qual seria o sentido do Eduardo Bolsonaro agora, depois que o Felipe Martins, outra pessoa que eu abomino, mas encarar a cadeia, não dá um pio, sequer fazer menção de fazer uma delação premiada, não entregar ninguém, não acusar ninguém. O Felipe Martins, eu falei isso em live há um ano atrás, quando ele estava preso ainda. O Felipe Martins, no núcleo duro do bolsonarismo, e o núcleo duro do bolsonarismo é essencialmente a família e as pessoas mais próximas, é visto basicamente como o Zé Dirceu é visto pelo petismo. Guerreiro do povo brasileiro. Essas especiais, aquela porra toda. Se peidou todo, entregou, saiu entregando todo mundo, mudou a delação 9 vezes para agradar o Alexandre, para encaixar a delação no que o Alexandre queria. Felipe Martins ficou um mês em solitária, sem falar nem com o advogado. E aguentou tudo. Então, qual que é o sentido do Eduardo fazer uma negociação dessa? Não faz sentido. O que me parece muito claro, e qualquer pessoa de bom senso deveria saber isso, é que tanto Paulo Figueiredo quanto Eduardo Bolsonaro têm informações privilegiadas nos Estados Unidos que mais ninguém no Brasil tem. Nem o governo Lula, nem ninguém. Eles estão lá há 2 anos, o Eduardo há 1 ano, o Paulo está lá há um tempão. Eu já contei, inclusive, que o Paulo tentava chegar no trumpismo e parava na porta até o Eduardo chegar nos Estados Unidos. Ele conseguia falar com funcionário de 2º escalão, de 3º, falava. Já é muito mais do que o governo Lula tem. Já é muito mais do que qualquer outro cara de relações externas do Brasil tem. Já é mais do que a Faria Lima tem. Mas parava no 2º escalão, parava no 3º escalão. O Eduardo chegou e as portas se abriram. O Eduardo estava no dia da vitória do Trump em Mar-a-Lago, o Eduardo tinha os contatos na Casa Branca. Então parece óbvio que eles têm informações privilegiadas. E alguém que está tocando a investigação lá, e o Paulo Figueiredo vai falar na segunda parte aqui, que a investigação começou porque ele interviu para a investigação começar lá. Talvez a investigação já chegou à conclusão. Foi cagada de algum burocrata americano. Tem algumas possibilidades. Uma delas é que originalmente o Felipe ia pegar carona naquele voo do Bolsonaro, ia junto com ele para os Estados Unidos e por algum motivo desistiu em cima da hora e ficou no Brasil. Só que aí talvez o nome entrou no manifesto, chegou lá. Os caras não tinham o dado, pegaram dados aleatórios e preencheram. Pode ser isso.
Volto a repetir, por uma questão de lógica, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro têm fontes privilegiadas nos Estados Unidos que deveriam ser mais respeitadas. Só que o Chiquini tem um projeto político próprio no Paraná. O Chiquini quer ser senador no Paraná com votos bolsonaristas. E ele tem um puta ativo. Ele é o advogado do presidente. Ele é o advogado do Felipe Garcia Martins. Então ele tem essa aura. Só que aí o Eduardo e o Paulo estão batendo nele. Ele não é o candidato do Eduardo e do Paulo. E provavelmente eles devam ter um outro nome no Paraná para ter essa vaga de senador do Paraná com o apoio dos dois. Ainda que os dois permaneçam nos Estados Unidos até as eleições do ano que vem. E aí o Chiquini aproveitou para fritar os dois. Tá tendo briga do Chiquini com os dois sobre estratégia de defesa do Bolsonaro, sobre uma série de coisas. O Paulo é o cara do recado. O Paulo fala no Paulo Figueiredo Show e bate no Chiquini direto. Bate direto nessas discordâncias. Há um problema político sério ali. Eu já volto, depois da segunda parte aqui do quebra-pau dos dois, eu volto para fazer análise do que tá pegando de fato no bolsonarismo. E repito, é algo triste. Você é um oportunista, você é um picareta, conhecido e conto mais. Agora, eu digo uma coisa que eu digo muito bem, e eu vou fazer justiça aqui. Você foi muito bem do ponto de vista de opinião pública ao longo desse processo. Muito bem. Você fez o que os advogados do Bolsonaro não fizeram. Você explorou o Tribunal da Opinião Pública muito bem. Muito bem. Esse mérito eu vou te dar, porque eu sou honesto. Agora, eu sei quais são os seus planos políticos. Eu sei qual é o seu passado político. Eu sei tuas relações todas. Você falou que sabe muita coisa aqui, que tem muitas críticas ao meu trabalho e não fala. Meu filho, pode falar o que você quiser. Eu não tô nem aí. Minha vida é pública, todo mundo sabe tudo sobre mim. Não tenho nada a esconder. Eu não sou candidato, eu não quero voto. Aliás, eu sou a pessoa aqui que estou dizendo, eu não quero candidato, não quero voto, sou assediado por partido para ser candidato, vários partidos para ser candidato, não quero ser candidato. Meu único objetivo nessa história é continuar fazendo o meu programa, o meu jornalismo, com liberdade para o povo brasileiro. Enquanto você estava me difamando ontem, eu estava em Washington, em reuniões com o Departamento de Estado, fazendo o quê? Trabalhando para quem? Para mim? Gastando dinheiro para ir para o Departamento de Estado, estadia, ficando longe da minha família, para trabalhar por quem? Para impedir que o governo brasileiro contasse lorotas dentro do governo americano e retirasse as sanções, que são o único instrumento real de pressão que nós temos, que você elogiou inúmeras vezes, chamou de heróico e etc, etc. Então, enquanto eu sou difamado, e olha, é legítimo que você seja candidato. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aliás, algumas pessoas, não sei o que, do Partido Novo. Eu adoro o Partido Novo. Contribuí com a fundação do Partido Novo, rompi com o Partido Novo com a Moeba, e hoje no Partido Novo, Eduardo, o Marco Antônio testemunha, Eduardo Girão é um dos meus melhores amigos na política. Marcelo Van Hatten, amo de paixão, amigo querido, em todos os méritos. Toda a turma que tá lá no Cláudio Dantas, gosto de todo mundo, tenho nada não, você pode ser candidato. O que você não pode é utilizar a imagem dos outros para ficar inventando fatos a meu respeito. Inventando fatos. Ontem, inclusive, já que estamos falando de Partido Novo, alguém do Partido Novo, você sabe quem, eu não vou expor as pessoas aqui, recebeu uma ligação da Casa Branca para dizer, olha, vocês estão cometendo injustiças com o Paulo. Por quê? Porque você sabe que quem pediu que a Casa Branca fizesse uma investigação sobre o caso Felipe Martins fui eu. Vocês abriram um processo judicial de vocês. Eu tenho print, doutor. Quer que eu bote os áudios? Vamos botar os áudios? Vamos botar os áudios? Sabe por que eu não ponho? Sabe por que eu não ponho? Eu irresponsável. Porque senão prejudicaria o seu cliente. Você sabe as medidas cautelares impostas ao seu cliente? Ou você só quer brilhar? Seja homem, então, pra bancar. Ou você só quer brilhar? Seja homem pra bancar que você quer irresponsável. Advogado irresponsável quer brilhar as custas dos seus clientes. Seu cliente, inclusive, estava dizendo agora, a terceiros, que não queria briga, queria trégua, e você vem aqui me difamar de manhã, você é um irresponsável. É o seguinte, você quer falar alguma coisa pra mim? Você quer falar alguma coisa pra mim? Chega aqui, vem aqui nos Estados Unidos. Você sabe que eu não posso ir ao Brasil. Mas vem aqui nos Estados Unidos falar comigo. Chamou pra porrada, basicamente. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero lamentar a situação do Felipe Garcia Martins. O primeiro advogado dele era aquele ex-desembargador de Goiás, o Sebastião Coelho, que usou o Felipe para tentar viabilizar uma candidatura a senador por Goiás. Agora é o Chiquini usando o Felipe para tentar viabilizar uma candidatura a senador pelo Paraná. É um troço lamentável. É um troço lamentável porque, para além de toda a perseguição, a verdade é que a defesa técnica do Felipe foi muito ruim com o Sebastião Coelho. Melhorou com o Chiquini, é preciso fazer justiça. A defesa técnica do Felipe melhorou bastante com o Chiquini.
O Alexandre de Moraes odeia o Chiquini porque ele expõe os abusos do Alexandre, porque ele é talvez o único em todo esse processo que peita o Alexandre em sessões no tribunal, na frente das câmeras, que expõe os abusos do Alexandre, que expõe a palhaçada do Alexandre, coisa que os advogados do Bolsonaro não fizeram. A defesa muito ruim do Bolsonaro, um desastre. Isso o Paulo tinha falado no comecinho aqui do vídeo, ele fala: eu reconheço que no Tribunal da Opinião Pública você foi muito melhor que os advogados do Bolsonaro, que são uma vergonha. Me parece que o Jair escolheu advogados na linha de mais um acordo brutucu, ou caracu, como o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão chamando. Vamos aceitar mesmo esse negócio de ficar 2 anos preso em semiaberto, com tornozeleira, eu não falo, eu não participo da eleição e tá tudo bem, e daqui 2 anos eu tô solto. E eu apoio o candidato Centrão. Só que aí teve o famoso episódio em que o Ciro Nogueira foi na casa do Bolsonaro e foi informado pelo Bolsonaro de uma coisa simples, que é o que saiu de controle em todo esse processo, e aí que eu vou explicar a crise que o bolsonarismo tá vivendo, essa guerra civil toda do bolsonarismo. Tinha um roteiro traçado que estava perfeito. Inclusive tinha propagandistas aí em rede social que já davam ele por certo. O sistema iria impor um candidato de centro-direita, muito provavelmente Tarcísio Gomes de Freitas. Todo mundo ia se aliar ao Tarcísio, MDB, PSDB, PP, tropa toda. PT ia com a esquerda, ia PT, PSOL, PSB para disputar e perder. Num jogo de cartas marcadas, o Tarcísio ganharia, não iria para cima do Supremo e tentaria-se um período de transição. 4 anos de transição com o Tarcísio. De extensionar, só ia manter o bolsonarismo na ilegalidade. Estava encaminhado, mais ou menos, para ir nesse sentido. E com esse acordo firmado, essa galera ia acertar com o Trump, não teria sanção, e tava tudo bem, tava resolvido o problema. O Eduardo Bolsonaro sentiu o cheiro de queimado, porque alguém soprou para ele que o Alexandre de Moraes tinha uma medida de prisão contra ele, inclusive. E é aí que o Eduardo mete o pé para os Estados Unidos e se autoexila. Essa medida, dizem, inclusive, existe até hoje, não publicadas no sistema, mas está pronta. Eu desconfio que foi o Talhaferro que bateu a fita. Tipo, vaza enquanto dá tempo, que senão você vai acabar na cadeia. E aí o Eduardo, se sentindo acuado, vai para os Estados Unidos e bota água no chope. E aí implodiu o acordo. O que o Bolsonaro falou na conversa com o Ciro Nogueira? Por mim, o acordo estava feito. Só que meu filho está lá nos Estados Unidos. Eu não controlo mais. E quem fala com a Casa Branca é ele, não sou eu. E aí implodiu para muita gente. Os advogados todos que estão atuando nesse caso estavam contando que eles sairiam como heróis, que defenderam os bolsonaristas, e todo mundo ia ter mandato ano que vem. Todo mundo ia se eleger senador, deputado. Os mais ambiciosos, tipo o Chiquini e o Sebastião Coelho, sonham com o Senado, mas tem outros advogados que estão no processo que se contentam com uma vaguinha de deputado federal pelo PL, se apresentando como os heróis que defenderam os bolsonaristas do 8 de janeiro. Deu tudo errado, porque aí o Alexandre radicalizou. E aí é algo que o Eduardo Bolsonaro tem repetido constantemente, que eles apostam o tempo inteiro que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta, é uma constante do Alexandre desde o início desse caso, e que o Alexandre não cumpre acordos e que o regime não cumpre acordos. E eu já contei aqui alguns, o Flávio inclusive confirmou um recentemente, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista e confirmou que quando o Jair Bolsonaro aperta a mão do Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira, antes de deixar a presidência, nos últimos dias de presidência ali, qual era o combinado? Segundo o Flávio, o combinado vinha desde a carta, aquela em que o Bolsonaro pede desculpas. Beleza, eu seguro minha tropa e você encerra o inquérito das fake news. Você encerra esse inquérito de fim do mundo. O Alexandre sempre aumentou. Até que nós tivemos o incêndio do Reichstag no famoso 8 de janeiro. Então o Eduardo jogou água no chope de muita gente. Só que agora o bolsonarismo vive um drama existencial no Brasil e no mundo. Por que no Brasil e no mundo? Vamos lá. Quem são os grandes influencers bolsonaristas hoje? Paulo Figueiredo. Tá onde? Estados Unidos. Kim Paim. Tá onde? Na Austrália. Eduardo Bolsonaro. Estados Unidos. Ah, mas tem internet, eles se conversam. Não é a mesma coisa da conversa presencial. E tem uma outra questão. Durante os anos de ascensão e consolidação e de glória do bolsonarismo, esses quebra-pau aconteciam. Só que tinha uma diferença. Quando o quebra-pau escalava, chegava no Jair e o Jair arbitrava. Ele era o general, ele era o comandante em chefe. Ele dizia para os filhos, pare. Ele dizia para o Carlos, recua, chega.
Negócio de cancelamento em rede, dá uma segurada. Manda esses youtubers aí pararem um pouco. Vamos recompor aqui dentro. Aconteceu no governo. Os caras se matavam dentro do governo. Eu conheço as histórias da interna do governo. Só que tinha general. Quem joga xadrez sabe como é que o jogo de xadrez acaba. É a captura do rei. Porque a velha lógica militar desde sempre, e não é diferente na política, porque política é guerra continuada por outros meios. Se política é guerra continuada por outros meios, se você captura o rei, o jogo acabou. Não tem mais coordenação no exército. O exército ficou solto. O exército está perdido. O exército não tem chefe. Não tem general. O Eduardo faz o que dá na telha dele lá nos Estados Unidos. A galera aqui no Brasil segue tentando tocar seus projetinhos pessoais. É o caso do Chiquinho, é o caso de tantos outros. E tá na base do salve-se quem puder. Cada um para si e Deus para todos. E aí nós estamos vendo esse quebra-pau interminável. Interminável. Sigo na minha leitura de sempre. Quem ganhar, vai ganhar tudo. Não vai ter meia vitória. Pelo que eu escutei, e inclusive já trouxe essa análise aqui semana passada, o governo Lula tenta um caminho em que entrega a cabeça do STF, resolve o seu problema e faz uma transição nas eleições do ano que vem. Não com o Eduardo, não com algum bolsonarista radical, mas faz uma transição. Eu vou fazer live semana que vem para aprofundar e eu tenho uma aposta, inclusive, sobre qual seria essa transição hoje. Não é mais Tarcísio Gomes de Freitas que tirou o time de campo porque sentiu o cheiro de queimado. Tarcísio entendeu, sem o Eduardo a candidatura dele não existe. Se metade do bolsonarismo romper, e a galera que segue a liderança do Eduardo estava dizendo isso em público já, não tem voto. Falta voto, os votos estão no bolsonarismo. Grande parte desses votos, inclusive naquilo que chamam de bolsonarismo radical, de extremistas, de fascistas. A galera simplesmente não ia votar. O Tarcísio tem a reeleição garantida em São Paulo. Ele não vai arriscar abrir mão do segundo maior orçamento da União, do país, só atrás da União, por uma aventura, sem apoio total. Então eu acho que já não é mais o Tarcísio, e eu tenho um palpite sobre quem é, mas esse palpite fica para lives de semana que vem. Deixa eu ver quanto que tá na arrecadação aqui. A última vez que eu vi tava faltando $10 e isso significa R$54. É um superchat de 54. Não, faltam só $4. Entraram mais, faltam 4 doletas aqui para bater a meta e eu trazer os bastidores do Supremo. Faltam $4 para bater a meta e eu trazer os bastidores do Supremo. Eu sei que encerrou a meta aqui no contador. Não tem problema, galera, porque eu vou, batendo a meta aqui, eu trago os bastidores para vocês. 4 doletas, 4 míseras doletas. Um superchat de vintão aqui e resolve. Deixa eu ver o que